Segundo Crônicas, capítulo de número 26. Quem encontrou, diga graças a Deus. Irmãos, eu não sei se você esteve aqui domingo passado, mas domingo passado nós ensinamos aqui na igreja e preguei acerca do rei Uzias. Eu falei sobre Uzias e falei a respeito da a pessoa andar indignada, revoltada. E hoje eu vou pregar o mesmo texto, mas uma visão diferente, porque a palavra é viva. Se eu pegar esse texto e pregar os 30 dias do mês, você vai ver que todo culto ele vai ter um entendimento novo, porque a palavra é viva e ela é eficaz. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1 diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elate e restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, era Uzias da idade de 16 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E você diga amém. Repita isso comigo: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos entender isso, porque essa palavra é para nós. O texto aqui está dizendo que o rei Uzias assumiu o reinado muito novo. E como ele assumiu o reinado muito novo, ele não viu outra coisa senão a necessidade da ajuda de Deus para ter um reino bem sucedido. E então ele começou a buscar a Deus, instruído pelo sacerdote Zacarias. Nós precisamos ter alguém que nos instrua na palavra. Tem muita gente que diz assim: não, eu não ligo para a placa de igreja, onde está a palavra de Deus eu vou. Mas nós precisamos ter um lugar onde somos instruídos na palavra, onde somos ensinados, porque senão a gente pode acabar sendo confundido por alguém com uma doutrina falsa. Por exemplo, você vem à igreja e eu ensino você o que Jesus ensinava, que os demônios, quando saem, as pessoas são libertas e se tornam as pessoas mais abençoadas da face da terra quando o mal sai. E aí você vai num outro lugar, numa outra igreja, lá o pastor prega: não, porque o negócio da doença, da enfermidade, você tem que suportar, porque Jesus sofreu. Cada um tem um tipo de entendimento que é errado, às vezes não é errado, mas às vezes contradiz com aquilo que nós acreditamos, e as pessoas acabam sendo levadas por isso. Por isso que nós temos que ter um lugar, alguém, um líder, um pastor, uma igreja, um lugar que nos ensine, que nos instrua no temor de Deus, que nos ensine a palavra. Amém, pessoal? Por exemplo, há igrejas que pregam, e é uma doutrina satânica errada, que o dízimo, não tem que dar dízimo. Não, porque Deus não precisa de dinheiro, negócio de dízimo não existe. Mas Jesus mesmo em Mateus 23 ensina sobre o dízimo. Aí a pessoa que vem aqui e vai lá, ela fica em dúvida: mas para aí, quem que está falando a verdade? Onde é que está certo? Está certo? Onde a palavra de Deus nos é mostrada, onde tem base bíblica aquilo que nós ensinamos. A palavra de alguém não pode ser maior do que aquilo que está escrito. E às vezes nós ouvimos a palavra de alguém e não o que está escrito. Uzias foi instruído no temor de Deus, e enquanto buscou a Deus, ele prosperou. E a Bíblia diz que Zacarias era sábio. E a Bíblia também nos mostra, nos ensina aqui, que por conta disso, o rei Uzias passou a ser também entendido, sábio. Ele passou a entender as visões de Deus. Ele passou a conhecer mais, a se tornar sábio, a entender a palavra de Deus. Entenda isso. Às vezes isso acontece com a gente também. A gente vem à igreja, não entendemos nada,
Quando a gente chega à igreja pela primeira vez, até para procurar um livro da Bíblia dá trabalho. Abre lá em Mateus, a pessoa, meu Deus, onde é que é isso? Abre em Gênesis, o que é isso, Gênesis? E a pessoa vem à igreja e ela começa a aprender. Abre em Gênesis, moleza, primeiro livro da Bíblia. Abra nos Salmos, ixi, essa fichinha, meio da Bíblia, plá. Apocalipse, é o final da Bíblia, plá. É rápido. Ela começa a aprender, ela começa a entender. Pastor, mas isso é mal? Não, é mal quando acontece com você o que aconteceu com o rei Uzias. De tanto conhecimento, de tanta sabedoria, ele se achou autossuficiente. Versículo 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte de Deus. 19, então Uzias se indignou. E você diga amém. Uzias então cresceu no entendimento, achou que sabia demais, que conhecia demais, que era muito sábio, e ele quis agora entrar no santuário para queimar incenso. Em outras palavras, ele queria mostrar para os sacerdotes que ele também sabia, que ele também era entendido, mas não era a função dele, irmão. Ele era rei. E a mesma coisa às vezes acontece com a gente. Nós crescemos, achamos que somos entendidos demais da palavra e já não queremos mais ouvir ninguém. Quantos sacerdotes repreenderam Uzias? 80. Mas os 80 não foram capazes de fazê-lo mudar de ideia. Ele já não ouvia mais ninguém. Às vezes isso acontece com a gente. Nos achamos tão entendidos, tão sábios, tão letrados na palavra, que às vezes não queremos mais ouvir ninguém. O sacerdote, a palavra, a instrução que recebemos da parte de Deus. E o mais grave ainda, questionamos aquilo que é ensinado. É o pastor no altar pregando, ensinando o que está na Bíblia. Daqui a pouco a pessoa olha e fala: será que é assim mesmo que ele está ensinando? Não, eu acho que é diferente. E a pessoa, o autoconhecimento, ela conhecer, ela aprender é muito bom, mas é perigoso. Por quê? Porque quando nós aprendemos e achamos que sabemos demais, nos tornamos senhores de nós mesmos. Como assim, pastor? Passamos a ser guiados pelo nosso próprio entendimento. E a gente começa a fazer aquilo que achamos ser certo, não aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E aí nós queremos agir por conta própria. Há pessoas que não querem vir à igreja, não querem ser pastoreadas, não mantêm uma assiduidade nos cultos, nas reuniões. Por quê? Porque às vezes na pregação, na palavra, a mensagem combate, mexe na ferida, toca exatamente naquilo que a pessoa está fazendo e não quer largar. E aí o que ela faz? Não, mas eu acho que não é bem assim. E aí está o perigo. É quando nós começamos a agir baseado no nosso querer, no nosso desejo, no nosso pensamento. É o caso de algumas pessoas que dizem: eu vou fazer e pronto. Ninguém manda na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Cuidado, irmão. Alguém manda na nossa vida, sim. Alguém tem alguma coisa que ver com a nossa vida, sim. É a palavra, é os ensinamentos de Deus. Mas muitas vezes abandonamos o que a palavra diz, o que Deus nos ensina, para fazer aquilo que achamos ser o correto aos nossos olhos. Foi esse o erro do Uzias: agir baseado no seu próprio entendimento, porque ele achava que sabia demais, e ele não queria mais ter a
autorização, a bênção. Ele não queria ter mais a cobertura espiritual de ninguém. Quando ele começou, ele ouvia quem? O sacerdote Zacarias. Só que depois a Bíblia não mostra o que aconteceu, mas o Zacarias já não era mais o mentor do Uzias. E aqui começa: quando ninguém nos corrige, quando ninguém é colocado como nosso mentor, tutor, para nos corrigir, para nos repreender, para dizer que às vezes essa decisão, esse caminho, esse desejo que estamos empenhados em realizar está errado. Todas as pessoas que não tinham alguém para repreendê-las caíram. Pessoas que estavam sozinhas, sem a cobertura de alguém, da palavra. Como assim, pastor? Por exemplo, Eva, quando caiu, a Bíblia diz que quando a Eva caiu, ela estava, a serpente veio e enganou Eva. Aí eu te pergunto, a Eva estava junto com o marido ou a Eva estava sozinha, gente? Sozinha. Irmãos, e esse é um grave erro. Quando andamos sozinhos, quando andamos pelo nosso próprio entendimento, eu vou fazer e pronto. É igual, por exemplo, irmãos, eu fico, sinceramente, eu fico às vezes com o pé atrás com esse pessoal que abre igreja parecendo que está abrindo mercearia. A Igreja Internacional da Graça de Deus, ela tem uma liderança, tem um corpo de líderes. Nós temos o missionário, que é o líder espiritual, o pastor Jaime de Amorim, que é o diretor dos pastores, e o nosso líder estadual, que é o nosso pastor Anderson de Cuiabá. Se eu errar, se eu tomar alguma decisão errada, se eu fizer algo que não condiz com a palavra, a liderança vai me chamar a atenção, sim ou não? A liderança vai me corrigir. E aquele irmãozinho que abriu um salão lá e botou lá: Igreja de Cristo, venha para cá, quem vai repreendê-lo? Se ele começar a fazer coisa errada. As pessoas estão procurando alguém ou lugares os quais ela não tenha que ter compromisso, não tenha ninguém cuidando dela. E quando falamos de alguém cuidando, estamos falando da palavra, porque eu estou falando para uma multidão aqui de mais de 800 pessoas. Eu não sei qual é a sua vida, não sei o que você está fazendo, não sei o que você faz, e na palavra Deus me usa para lhe corrigir. Mas às vezes a pessoa acha que sabe demais. Não, eu não vou vir mais não. Toda vez que eu venho ele bate doído no negócio de amaziado. Eu estou amaziado, eu não quero consertar. Bate no negócio de vício, eu tomo uma de vez em quando, mas não quero corrigir. Eu não vou vir mais não. Ele fala muito desse negócio de dízimo, eu não estou dando, eu também acho que não é muito certo. Vou vir mais não. Cuidado. O Uzias entrou nesse caminho. Meu irmão, sozinhos nós não somos nada. Eu estava fazendo um paralelo. Todos os grandes homens da Bíblia tinham alguém que os supervisionavam, que os cuidava, que os repreendia quando estavam errados. Por exemplo, Moisés tinha o sogro dele, Jetro, que era quem o orientava. O Eliseu tinha Elias. Josué tinha Moisés. Timóteo tinha Paulo. Davi tinha o profeta Natã. Todos os grandes homens da Bíblia tinham alguém que os instruía. Eles não se achavam os autossuficientes. Eu sei, eu conheço, eu entendo. E há pessoas que estão incorrendo nesse erro. Cuidado, é um perigo, irmão. E aí a gente percebe uma coisa interessante, que há uma característica comum a todas as pessoas que se desviam. Há uma característica comum a todas as pessoas que deixaram que o inimigo entrar e caíram. Perderam casamento, perderam família, perderam ministério, perderam a salvação. Há uma característica comum, aliás, duas. Há pelo menos duas características comuns. Primeira característica, entenda: pararam de ouvir. Você pode falar isso comigo? Primeira característica comum a todas as pessoas que caíram: pararam de ouvir. Pergunta para o teu vizinho: você é fácil para ouvir? Porque tem gente que não gosta de ser
Ô meu irmão, mas se é a palavra que está me corrigindo. Engraçado que às vezes a repreensão que nós recebemos por parte da palavra, a gente nem se toca, não, isso é para mim. É igual às vezes na igreja a pessoa vem para ouvir a pregação e parece que o pastor está contando a vida da pessoa. Aí a mulher ou o marido vira e... Viu? Para você. Aí o cidadão que está no erro, não, isso aí não tocou nadinha para mim não, isso é para você. Meu irmão, que nunca paremos, que nunca deixemos de ouvir a palavra de Deus, a repreensão de Deus. Porque o dia que Deus deixar de falar com você, é porque Ele desistiu de você. É porque Ele não conta mais com você. Ele não acredita mais em você. E aí, a segunda característica comum a todos os que caíram é, repita comigo, não tinham mais tempo para Deus. No versículo, capítulo 26, versículo de número 5 diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora leia comigo o versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do... Entenda isso. Enquanto ele buscou ao Senhor, enquanto ele tinha tempo, Uzias prosperou, cresceu. Enquanto ele tinha tempo para Deus, ele prosperava. E o dia que ele já não tinha mais tempo para Deus, indignou-se contra os sacerdotes, ficou leproso, excluído da casa de Deus, morou sozinho, perdeu o reinado e ainda perdeu a presença de Deus. O que essa palavra quer dizer conosco? Segunda característica comum a todos os que caíram: não tinham mais tempo para Deus. Pergunta para o teu vizinho: você tem tempo para Deus? Pergunta para ele: tem? Porque às vezes, irmãos, no meu ofício de pastor, eu encontro algumas pessoas e você, quando as encontra, diz: irmão, irmã, não estou lhe vendo mais, o que aconteceu? Não, pastor, as correrias, estou na correria e correria para cá, está parecendo piloto da Fórmula 1, e corro para cá e corro para lá, e corro, só falta fazer aquela musiquinha do tchan tchan tchan, e dar uma bandeirada para ela. É tanta correria, e aí não tem tempo, é faculdade de noite, é trabalho de tarde, de dia, é roupa para lavar, é coisa para passar, marido para cuidar. Pastor do céu, quando eu vejo, meu dia já foi, meu domingo já foi, e eu não tenho tempo. Você não tem tempo, mas se acontecer uma tragédia, você arruma tempo, não arruma? Se acontecer, me perdoe a expressão, mas se acontecer uma desgraça, você tem tempo. É igual um caso do marido que tinha aqui na igreja, de uma senhora. A mulher chamava ele para vir para a igreja, e ele não vinha porque não tinha tempo. Passava aí, cumprimentava: ô pastor, gosto demais do senhor, assisto todo dia, porque é fácil, é cômodo somente assistir na televisão. Mas vir aqui, servir a Deus com a sua oração, com a sua voz, adorar a Deus com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o seu dízimo, isso aí é para quem quer ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece? A mulher desviou, começou a beber, invernar na cachaça, saiu de casa, queria separar dele, e ele, apaixonado pela mulher, arriado os 4 pneus. E o homem começou a vir quarta, sexta, domingo, vinha às vezes 8 da manhã, tinha dia que vinha 2 da tarde, tinha dia que vinha 6 horas, tinha dia que vinha à noite, tinha dia que só passava aqui para trazer foto e peça de roupa da mulher para ungir. Me deu vontade de perguntar para ele: o senhor está tendo tempo agora, né, irmão? Olha para o teu vizinho e diga para ele: não espere uma tragédia acontecer para arrumar tempo para Deus. Mas diga forte, irmão: não espere uma tragédia acontecer para arrumar tempo para Deus. Porque se acontecer algo ruim, a gente arruma ou não arruma, gente? Arruma. Não, mas não tem tempo. Tem dinheiro, né, filho? Está com saúde, né? A mulher está em casa, né?
Não tem tempo não. Cuidado, meu irmão. Os homens caíram por 2 motivos. Uzias não ouvia mais ninguém e não tinha mais tempo para Deus. Isso é uma tragédia. E outra coisa pior ainda aconteceu com Uzias. Se prepare, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Mas aqui, abra aqui por favor, Isaías 6. Isaías 6. Quem encontrou, diga amém. Nós já vamos preparar para a Santa Ceia. Isaías 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha para o pastor Hilton. Isso aqui quem está falando é o profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia. Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque de todos os profetas da Bíblia, o que mais falou de Jesus, da vinda do Filho de Deus, foi ele. Repita isso comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha para o pastor. A coisa foi tão grave que ninguém mais via, ouvia Deus. Ninguém mais queria saber de Deus. Deus já não podia se manifestar ao povo. Por causa de quem? Do Uzias. Uzias teve que morrer para Deus voltar a falar e a se manifestar ao povo. Você sabe o que significa isso? Há pessoas que acham que conhecem demais, que sabem demais, e às vezes estão desgostosas ou decepcionadas com algo que viram na igreja. Não estou falando de igreja da graça, em qualquer igreja. E olha o que a pessoa faz, porque está com o coração magoado, o coração chateado, começa a falar mal, começa a bater, sabe? Começa a perseguir. Não, negócio de igreja, isso é tudo comércio. Não, igreja, moço, isso aí é só meio de rolo, rapaz. Não, isso aí não vira não, eu já fui crente já. Não, moço, sai fora, eu já fui obreiro. O outro, eu já fui pastor. Eu vi um vídeo de um cidadão que era pregador de uma certa igreja e saiu. Segundo ele, já tinha vários anos. Saiu e aí gravou um vídeo e já socou no YouTube. Estou saindo porque eu vejo muita coisa errada, porque você, pá, e pá, porque a Bíblia. Aí eu falei assim, engraçado, tantos anos ele veio perceber agora. A pessoa faz isso porque está magoada, chateada, e ela não sabe o perigo que ela está fazendo, porque outros podem não ver o Senhor por causa do pecado dela, por causa da indignação dela. Saiu da igreja e começa a falar mal, porque aquele lugar, porque aquele pastor, porque aqueles obreiros, porque aquele povo, porque isso, porque aquilo. E aí aquele que ainda não conheceu, não ouviu, ouve a pessoa falando e diz: eu vou não. Você que faz isso vai ser culpado da alma daquela pessoa, porque você impediu ela de ver o Senhor. Quem entendeu, diga amém. É muito sério. Fecha os olhos, pode deixar ligado, irmão, pode deixar ligado, está muito quente. Fecha os olhos. Ô meu irmão, você está com o coração magoado, você já foi de alguma outra igreja, você teve decepção com algum pastor, com algum ministério, com algo que você viu, ouviu ou ficou sabendo. Peça para Deus limpar o seu coração. Ô meu irmão, Deus hoje quer restaurar você.
Vem, poder de Deus. Estamos orando agora e tem gente dizendo: Deus, duas coisas fizeram Uzias cair: deixar de ouvir e não ter tempo para Deus. Tem gente que não tem mais tempo. A vida dele ficou muito corrida. Está errado, Deus. Mas tem gente voltando para o Senhor e dizendo: Deus, eu quero te ouvir. Tem gente dizendo: Deus, eu quero te obedecer. Tem gente dizendo: Deus, eu quero te servir. Tem gente dizendo: Deus, muda minha história, muda meu coração, Senhor. Vem, Espírito Santo. Não foi em vão, meu Deus, que esta pessoa veio hoje para ouvir a tua palavra. Sara, restaura, é o que eu te peço. Diga comigo: Senhor Jesus, limpa meu coração. Senhor, se eu deixei de te ouvir, te peço perdão e digo: pode falar, eis-me aqui, fala, teu servo ouve. Diga: Senhor, se eu não estava tendo tempo, mais forte, se eu não estava tendo tempo, hoje eu dedico o meu tempo para o Senhor. Perdoa-me pecados praticados por pensamentos, palavras ou atitudes, em nome de Jesus. E você diga amém. Eles vão passar servindo a ceia. Pastor, eu não estou preparado, porque a Bíblia diz que quem come e bebe em pecado, come para a própria condenação. Não estou preparado. Não espere, se conserte, no próximo participe. Estou preparado, eu estou caminhando com Cristo, estou bem com Deus, pastor. Essa palavra me levantou. Amém. Receba. Sobre o cansado, sobrecarregado, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, dos feridos de alma, faz descer o sobre o cansado, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o Receba em nome de Jesus. Nós vamos entrar na presença de Deus. Você está se sentindo triste, deprimido, oprimido? Isso sai quando o Espírito de Deus entra. Na hora da oração, meu irmão, rasgue o céu com a sua voz. Tem gente que o pastor está orando, Deus está derramando a presença dele e ele está lá. A presença de Deus não entra assim não, irmão. Ela vem quando você se concentra. E aí você tem que ficar à vontade, se levantar a mão, orar, dizer: Deus, eu te quero. Às vezes é necessário nós implicarmos
todos os nossos sentidos na oração. Por isso que a gente pede, fecha os olhos, porque nada te atrapalha. E aí você ouve, você fala, você entende. Fica de pé, toda a igreja. Levante o pão aos céus. Levante o pão aos céus. Na noite em que Jesus foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Consagra, Jesus. Arranca toda a manipulação humana e coloca, meu Senhor, neste o teu poder. Quando esta pessoa comer do pão, que a vida espiritual dele ou dela seja revigorada. Coma do pão, pode comer. Faz descer o nado, o nado, o nado. Faz descer o nado, o nado, o nado. Levante o cálice aos céus. Depois de cear, tomando o cálice, ele disse: este é o meu corpo. Oh, Jesus, consagra. Que quando esta pessoa beber, ela receba da força divina. Tira a manipulação humana, porque está escrito que faríamos isto em memória do Senhor. Beba do cálice, beba, beba. Faz descer o nado, o nado, o nado. Adore a Deus agora, adore a Deus. Faz descer o nado, o nado, o nado. Oh, meu irmão, agora é hora de invocar. Agora é hora de dizer: Deus, eu quero a tua presença. É hora de dizer: eis-me aqui, o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença no meu viver. Meu Deus, tem gente orando e dizendo: vem, vem Espírito Santo, vem presença de Deus. Renova, meu Deus, essa pessoa. Renova, meu Deus, esse homem, essa mulher, esta pessoa que diz: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu poder, eu preciso do teu toque. Oh, Espírito de Deus, nós te clamamos agora, nós te invocamos agora. O Senhor é a força da nossa vida. Oh, vem Espírito de Deus, vem presença de Deus, inunda esse lugar, inunda essa pessoa. Te clamamos, te invocamos e dizemos: vem, vem, vem Espírito de Deus. Nós queremos ouvir tua voz. Levante as suas mãos. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Diga, 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 diga. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Com as mãos levantadas, cante. Ouço a voz, doce voz que me chama. Só para quem ouve a voz de Deus, cante. Ouço a voz, ouço a voz, doce voz que me chama. Ouço a voz, doce voz que me chama. Me levanto
desperto, eu vou. Eu me levanto, Senhor. Me levanto, me desperto, eu vou. Eu me levanto, Senhor. Me levanto, me desperto, eu vou. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui. Com as mãos levantadas para Ele, diga: eu ouço e entendo, Senhor. E eu ouço. Olá, amigos do programa Igreja da Graça em seu lar. Estamos agora no momento da oração, a busca do poder de Deus, da presença de Deus, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos no interior da igreja, você pode ver centenas de pessoas buscando a presença de Deus. Você que ainda não participou de uma das nossas reuniões, vem aqui com certeza, assim como essas pessoas estão buscando e a vida delas estão sendo abençoadas, a sua não será diferente. Venha participar, que com certeza o poder de Deus mudará a sua vida. Glória a Deus.